Qual é a física por trás de um exame de ressonância magnética? Aqui você tem a máquina de ressonância magnética, que é composta por um ímã. Você vai deitar ali naquela maca e essa máquina vai para dentro do aparelho. E ali você tem um ímã que vai girar ao teu redor. Primeira coisa para a gente desmistificar sobre a física do exame de ressonância magnética. Não existe nenhum tipo de radiação nesse exame. É apenas um ímã que vai girar ao teu redor e eu já vou explicar a propriedade física que vai funcionar nesse exame. Então você vai deitar nessa maca, na verdade, vai ficar ali imóvel. Eles vão apertar um botão e essa maca vai deslizar para dentro dessa rosquinha ali, que é o equipamento de ressonância magnética em si, onde ali você vai ter um ímã. Tá, Denis, agora explica os conceitos físicos desse exame aí que eu não estou entendendo muito bem porque meu médico não explicou. Primeiro, se você puder curtir esse vídeo, é de graça, você não vai pagar nada para curtir e você vai estar ajudando o teu professor Denis aqui a difundir a ciência no Brasil, para que mais pessoas tenham conhecimento de ciência no Brasil. Então, se você curtir esse vídeo vai chegar para mais pessoas. E se você puder acessar aqui o primeiro comentário fixado, ali você vai encontrar os meus cursos, que são muito baratos, mas são cursos de física, cursos de radiação, cursos de astronomia, cursos de matemática, enfim. Não quero tomar o teu tempo com isso. Se você puder me ajudar, você pode fazer isso, por favor. Vamos explicar aqui alguns conceitos para você entender o exame de ressonância magnética do ponto de vista da física. Primeiro, ressonância magnética. Então vai ter um conceito da física chamado ressonância, que eu vou explicar agora, e um outro chamado magnetismo, que eu vou explicar mais à frente. O que é a ressonância? Imagine que você está lá num balanço e você começa a dar um impulso e você vai, volta. Então, conforme você vai indo, vai, volta, você tem um certo movimento. Esse movimento nós chamamos de frequência. A frequência é quantas vezes você vai e volta num segundo, por exemplo, ou em um minuto. É o que nós chamamos de hertz. É a frequência. Quantas vezes essa mulher vai e volta durante um minuto ou durante um segundo, por exemplo? Essa seria a frequência dela. Só que esse movimento dessa pessoa com a corda tem uma coisa que nós chamamos de frequência natural, que é uma frequência da própria natureza. Esse sistema tem uma frequência natural. E o que vai acontecer? Se você conseguir dar uma frequência ali no teu impulso que seja o mesmo da frequência natural desse equipamento aí, você vai ter um processo de ressonância. Ou seja, a ressonância nada mais é do que quando você consegue, pelos teus métodos, igualar a frequência dos teus pés ali movimentando com a frequência do equipamento em si. Que é um outro exemplo. Os caras que constroem pontes que ficam em cima de rios, por exemplo, eles têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nessas regiões tem muito vento. Então o vento que vai passando pela ponte, ele tem uma determinada frequência. Então o que acontece? A ponte, a construção dela de concreto e etc, e ferro, tem uma frequência natural. Se essa frequência do vento coincidir com a frequência natural da ponte, essa ponte vai entrar em ressonância. O que isso acontece? Acontece que a ponte vai começar a oscilar de uma maneira mais forte. Isso pode fazer com que a ponte venha a colapso. Por quê? Porque o movimento vai ser tão forte que a ponte vai cair. Então a ressonância é quando você iguala a frequência que você está dando para aquele objeto com a frequência natural que ele tinha. Beleza? Entendemos a primeira parte. Agora vamos para a parte do magnetismo em si, para a gente juntar as duas coisas e você entender esse exame do ponto de vista da física. Tudo que existe na natureza é feito de átomos. Então o átomo, conforme eu coloquei aí no teu desenho, do lado esquerdo da tela, você tem uma região central que é um núcleo, e ao redor desse núcleo você tem os elétrons ali na eletrosfera girando. Beleza. Eu falei que tudo que existe que nós conhecemos na natureza é feito de átomos, basicamente. Isso significa que você também é feito de átomos. Dentro do teu corpo, existem os teus músculos, a água dentro do teu corpo, tudo é feito de átomos. O átomo em si, ele também tem um certo giro que nós chamamos de spin.
o spin do elétron, o spin de outras partículas. O que é o spin? É como se fosse esse peão que eu coloquei ali para você. As próprias partículas que compõem o átomo têm um movimento de rotação. A gente não consegue ver, mas elas têm. E nós chamamos de spin, esse movimento de rotação. Ou seja, o átomo ele não está completamente parado, ele está vibrando. Se ele está vibrando, ele tem uma frequência de vibração. Se ele tem uma frequência de vibração, ele tem uma frequência natural de vibração, igual o balanço, igual a ponte, igual qualquer objeto. Qualquer objeto tem uma frequência natural. Então pensa comigo o seguinte, o que você aprendeu até agora. Eu tenho o átomo, ele tem uma frequência de vibração por causa do spin dele, do giro das partículas dele, então tem uma frequência natural desse átomo. Beleza. Entendeu essa ideia? Entendeu a ideia lá do balanço e da ponte? Beleza. Vamos para o próximo passo. Agora vamos fechar toda essa ideia. Eu falei para você que você é feito de átomos. Dentro do teu corpo você tem muita água, H2O. O que é H2O? É a molécula de água da maneira que nós conhecemos. O que significa H2? Significa que tem 2 átomos de hidrogênio, igual você está vendo na imagem aí no centro da tela, e que tem 1 átomo de oxigênio. Então, H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. O que a gente descobriu? Bom, se você tem muito átomo de hidrogênio dentro do teu corpo, porque você tem muita água dentro do teu corpo, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar você numa máquina que vai ter um ímã muito forte, e quando eu aplicar esse ímã, ou seja, esse campo magnético em você, eu vou fazer com que a frequência de oscilação do meu equipamento coincida com a frequência natural dos átomos de hidrogênio que você tem no teu corpo. Ou seja, esses átomos de hidrogênio eles vão se alinhar numa determinada direção quando eu ligo a máquina. A partir disso, eu vou conseguir fazer imagens de dentro do teu corpo. Eu já vou explicar como. Então, o exame de ressonância magnética nada mais é do que, vamos lá, você tem muitos átomos de hidrogênio dentro de você, porque você tem muita água dentro do teu corpo. Beleza. Os meus equipamentos, para eu poder ver o que tem dentro do teu corpo e fazer o exame de ressonância magnética, eu preciso que esses átomos estejam alinhados. Para alinhar esses átomos, eu jogo um campo magnético neles, ou seja, no teu corpo inteiro, eles vão se alinhar numa determinada frequência, que é o quê? A frequência natural de oscilação deles, dos átomos que estão vibrando. Igual o balanço lá no começo da aula. E aí eu consigo fazer imagens de dentro do teu corpo. Então o exame de ressonância magnética nada mais é do que você vai entrar num ímã gigantesco que vai alinhar os átomos do teu corpo. Mas, Denis, isso vai me causar problema? Não vai causar problema nenhum para você. Porque a partir do momento que eu desligo a máquina, parou esse conceito físico e ele não existe mais. Eu já vou explicar melhor para você. Então nós vamos aplicar ondas de rádio em você. Essas ondas de rádio vão sofrer um processo de instabilidade e relaxação. Então o que eu faço? Eu ligo a máquina, ligo o ímã vai alinhar os átomos de hidrogênio do teu corpo e aí eu fico oscilando esse campo magnético. Nesse mesmo momento, eu jogo ondas de rádio no teu corpo que não vão fazer mal nenhum, você não vai sentir nada. Essas ondas de rádio vão fazer com que esses átomos do hidrogênio sofram um processo de instabilidade, ou seja, eles vibram e eles relaxam. Quando eles relaxam, eles emitem mais informação em ondas de rádio, de volta. Então, o teu corpo recebe a informação, vibra os átomos e libera novamente. A partir disso, eu consigo fazer imagens de dentro do teu corpo, que são esses exames aqui que você está vendo de ressonância magnética. Tá vendo? Esses exames são feitos através desses conceitos da física. O ímã da máquina, ele é um ímã que vai ficar oscilando e ele vai girar ao teu redor. Então, essa máquina faz bastante barulho. Mas ele não está fazendo nada para você. Ele não está fazendo nenhum tipo de mal para o teu corpo porque você está simplesmente dentro de um ímã. E ele está girando, está girando, está girando. A máquina dizem que pode ser meio claustrofóbica, eu já fiz esse exame também. Mas se você ficar ali parado, não vai demorar muito tempo, você logo sai dali daquele exame.
O giro da máquina, igual eu falei, faz muito barulho, mas não vai causar nenhum problema para você. E aí a pergunta que todo mundo me faz é: esse exame faz mal para a saúde? Lembre, eu sou físico, eu não sou um médico. Então, se você tem dúvida sobre a medicina do exame, pergunte para o seu médico. Mas do ponto de vista da física, não faz mal nenhum. Só que cuidado com uma coisa. O técnico do laboratório que você vai fazer esse exame vai perguntar para você: você tem algum objeto metálico no seu corpo? Por exemplo, um piercing, igual eu tenho no nariz. Algum outro tipo de objeto? Você tem que ser muito sincero. Jamais entre com objetos metálicos nesse exame. Eles não vão deixar você entrar com esse objeto metálico no exame. Por quê? Esse exame é feito através de um ímã gigantesco, certo? Esse ímã gigantesco atrai qualquer tipo de metal. Então, se você tiver um piercing dentro do exame de ressonância magnética, ele vai ser simplesmente arrancado do seu nariz pela máquina. Então, seja muito sincero. Você vê exemplos na internet de pessoas que... Você procura vídeos, aí você vê os caras ligam o exame de ressonância magnética e soltam um objeto. Você vê ele grudando na máquina assim. Mas no teu corpo isso não vai fazer diferença nenhuma se você não tiver nenhum objeto metálico. Por quê? Porque não vai sair nenhum átomo do seu corpo, a máquina não tem força para tudo isso. O que ela vai fazer é simplesmente alinhar os átomos de hidrogênio para receber as ondas de rádio, que também não fazem mal nenhum, e vão liberar de novo as ondas de rádio e vai captar a imagem, fazer a imagem do teu corpo. Ou seja, você não vai sentir nada, você não vai sofrer nada, você não vai ficar radioativo, você não vai passar mal depois, não vai acontecer nada com você. É simplesmente um exame muito avançado tecnologicamente e do ponto de vista da física, ele é muito interessante de se fazer porque une conceitos de ressonância com magnetismo, que são coisas que você viu lá no teu ensino médio, provavelmente. Então, no ponto de vista da física, você fica muito tranquilo que esse exame não causa mal nenhum para você. Mais dúvidas, procure o seu médico, obviamente. Beleza? Muito obrigado. Se você puder curtir esse vídeo, você vai ajudar teu professor Denis. E se você puder acessar aqui o primeiro comentário fixado, você vai ver os meus cursos. Curso de matemática, curso de física, curso de astronomia, curso de radiação. E é isso aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!